E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre Alzheimer. Conosco uma das maiores autoridades desse planeta, o doutor Benito Pereira Damasceno, médico neurologista, estudou na Alemanha, especializou na Suécia, enfim, esse homem entende do tema, por isso aqui trouxemos para esclarecer, tirar suas dúvidas sobre Alzheimer. Doutor, a gente estava conversando também no intervalo e terminamos o bloco passado, eu falei assim, todo esquecimento, doutor, porque é normal a gente esquecer das coisas. Nem todo esquecimento, eu sou uma pessoa esquecida, esqueço com facilidade as coisas, não significa que eu estou com Alzheimer, né, doutor? Não significa isso, né? Não. Em primeiro lugar, é que eu não sou o maior neurologista do planeta, né? É a humildade dele, gente. Ele é, a humildade dele, viu? Não sou. É importante essa pergunta sua, porque essas alterações que eu falei, depósito de beta-amiloide, fibrilas, fora da célula e dentro da célula também, essa destruição das células nervosas também ocorre no envelhecimento normal, especialmente depois dos 60 anos. E, interessantemente, começa nas mesmas regiões que começa a doença de Alzheimer. Olha só. Só que no Alzheimer continua destruindo com maior rapidez e mais número de neurônios. E no envelhecimento, mantém mais ou menos estável. Por isso, no envelhecimento, ocorre esquecimentos do tipo parecido. Esquecimento de nomes, esquecimento de datas, esquecimento de... Que é um processo natural, normal. Um processo natural. Qual é a diferença, então, entre o esquecimento de um sujeito que é normal, que não vai ter a doença, e de um indivíduo que está começando a doença? Olha, presta atenção nisso. Em primeiro lugar, o esquecimento pode ser onde guardou um objeto, pode ser de uma data, pode ser se perder num lugar pouco conhecido. Entretanto, no velho normal, isso é esporádico, isso acontece de vez em quando. E não vai aumentando com o tempo. No Alzheimer, isso vai ficando mais frequente e pior. Pior da seguinte maneira, começa a esquecer, por exemplo, a panela queimando no fogo. E deixa lá. Esquecer fatos cujo esquecimento é mais grave, tem consequências. Porque isso leva o indivíduo a não ser mais confiável e precisar de supervisão. Entendeu? Então, isso indica que o cérebro está atrofiando mais rápido, em maior grau, do que um caso de envelhecimento normal. Em geral, a família demora cerca de 6 meses para notar essa piora, além do esperado, no velho normal. Demora 6 meses. E é normal, doutor, assim, quer dizer, normal essa cobrança, né? Porque o filho que é mais novo, você, pai, mãe, está esquecendo isso, aquilo. Ou seja, há essa cobrança, que há uma certa, digamos assim, desconhecimento da situação. Ou seja, há algo acontecendo. Há algo acontecendo com a memória do pai, da mãe que está ali e que, de repente, quem está em casa não percebe que cobra, exige, até briga em certos momentos, né? Pela falta de conhecimento e que não deveria, mas, assim, está desconhecendo algo mais profundo que está começando a se manifestar. É isso, doutor? Exatamente. Porque o indivíduo, quando ele esquece dessa maneira, ele não pode ser culpado por isso, porque é uma falha do funcionamento do cérebro dele. Inclusive, tem um outro sintoma da doença, que é a perda do insight. O que é isso? O indivíduo não tem consciência de que ele está esquecendo. Ele acha que ele não está esquecendo, ele não se lembra de que está esquecendo. Inclusive, quando vai no médico, ele acha que ele não tem, ele diz que ele não tem nada, porque ele não tem o reconhecimento do defeito. A doença dá isso também. Impede o sujeito de reconhecer as suas próprias falhas, faz parte da própria doença. Doutor Benito, pode-se fazer, digamos, esse teste, né, com essa pessoa, por exemplo, assim, a pessoa está lá, ela começa a recordar fatos históricos, enfim, com uma certa frequência, essa memória arquivada, né, e, enfim, a pessoa até se admira, mas é importante para quem está perto, ouvindo as histórias, fazer para essa pessoa uma pergunta recente, ou seja, o pai, o mãe, o tio, ou tia, enfim, o que a senhora comeu hoje no almoço? Tem que fazer uma pergunta recente para ver se também, com a mesma velocidade que recorda lá atrás, recorda aqui também, doutor? Porque a falha principal é para fatos recentes. Recentes, a memória que atual. Dia é hoje, o que fez ontem, quem veio na casa visitar ontem, onde guardou um objeto. Quer dizer, fatos recentes, informações recentes, né? A doença atinge especialmente esse tipo de informação, não
a memória de longo prazo. É muito mais raro, é mais tarde que isso acontece. Então, se você perceber uma pessoa que começa a contar, recordar fatos do passado, ótimo, né? Ótimo, que isso aí pode ser uma memória também, uma capacidade de arquivamento fantástico, mas também pergunte algo recente para essa pessoa. Faça esse teste aí, indiscreto, mas vai perguntando assim, olha, quem veio aqui, o que foi que aconteceu hoje de manhã, que dia que é hoje, enfim, qual é o nome daquela pessoa que está ali, ou seja, para ver se a pessoa também tem essa, né? Porque pode ser algum sintoma. Doutor... E anotar também a frequência com que vai acontecendo os esquecimentos. Okay. Se vai cada vez mais frequente e que tipo de esquecimento. É muito importante essa informação para a gente que analisa a doença, para saber. Isso um filho e uma filha tem que prestar atenção também, tem que acompanhar dentro de casa, viu? Que hora que é o momento de procurar ajuda? Bom, o momento de procurar ajuda é quando a família suspeita que não é mais algo normal. Quer dizer, que está muito frequente, que está esquecendo coisas com consequências, mas consequências sérias, doutor, que não pode ser esquecida. Aquela pessoa que colocava a chave, virava ao contrário, colocava a roupa ao contrário, esquecia. Isso já é uma fase mais avançada. Então, diante dessa suspeita da família, o paciente tem que ter uma avaliação neurológica. E aí pode ser feito um mini teste, um testezinho pequeno de memória, que pode já dar algum indício. Né? Entretanto, para melhor diferenciar se é uma doença inicial versus um velho que está esquecendo um pouco, existem testes. Nós fazemos esses testes no Unicamp que permitem uma diferenciação. Se é a doença já inicial ou não. Especialmente se ele é acompanhado 6 meses ou 1 ano depois. A taxa de esquecimento, a piora do esquecimento, ela indica também se é a doença ou não. E um clínico geral pode fazer isso ou é um especialista, no caso, um neurologista, doutor? O neurologista ele é melhor treinado para fazer o exame neurológico e para fazer o diagnóstico diferencial das causas do esquecimento, né? Porque tem várias doenças, inclusive até a depressão do idoso pode dar esquecimento. Então tem que fazer uma série de exames laboratoriais. Tem que separar, né, as coisas. Isso, separar. O neurologista ele é mais preparado, é formado para fazer essa separação das doenças que causam lesão no cérebro e demência também. Né? Doutor... Mas o clínico geral ele pode fazer, um geriatra pode, um psiquiatra pode avaliar, fazer uma avaliação com mini-teste e pedir... Existe algum fator, digamos assim, interno, externo, que pode levar ao Alzheimer, doutor? Ou seja, uma pessoa que, de repente, sei lá, fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que tem um estilo de vida sedentário, uma pessoa que tem, talvez, uma pressão alterada. Quais são os fatores, digamos assim, biológicos que podem levar a esse acidente, doutor? O fator principal para a doença é a idade, né, o envelhecimento, correto? Entretanto, nós não podemos mudar esse aí, o envelhecimento é inevitável. Entretanto, está estabelecido, bem estudado, né, outros fatores de risco que propiciam o desenvolvimento da doença. O principal deles é a hipertensão arterial. Inclusive a hipertensão sistólica, que é aquela maior, ela sozinha já contribui. O diabetes mellitus. Aliás, esses dois, a hipertensão e o diabetes mellitus, são as causas maiores. Hipertensão e diabetes. São as causas maiores de infarto cardíaco e de AVC, de derrame. E agora estabeleci também que são os fatores de risco para a doença de Alzheimer. Hipertensão e diabetes. Além do cardíaco do AVC, também pode levar a isso. Contribuir para o aparecimento do Alzheimer. O terceiro é a obesidade. A obesidade, em geral, ela está associada com pressão alta. Correto? Quer dizer, as duas coisas são deletérias, são nocivas para o organismo. Então, a obesidade é um fator de risco para o Alzheimer também. O abuso de fumo é outro fator, estabelecido também. Né? Interessantemente, isso é mais recente, o baixo nível educacional, o analfabetismo. O analfabetismo, ele contribui para o desenvolvimento da doença. Porque é o mal da memória? Ao contrário, um alto nível intelectual, profissões como advogado, médico, engenheiro, que tem um desafio intelectual no trabalho todo dia, eles são protegidos para a doença. Mesmo quando a doença acontece, ela é mais leve, demora mais a se estabelecer. Então, é um grande problema que nós temos no Brasil, o analfabetismo. Então, é um fator de risco que deve ser corrigido para a doença de Alzheimer. E também a depressão do idoso. A depressão, ela pode ser um sintoma da doença de Alzheimer. 40% dos casos da doença tem depressão. E uns 20% começa com depressão mesmo. Entendeu? E a depressão sem ser o Alzheimer, a depressão pura, até por uma causa reativa, morte de alguém, ela causa também esquecimento, que parece a doença.
Doutor, vamos lá para João Pessoa, na Paraíba. Quem representa é o Jacinto Lopes Filho. Obrigado, Jacinto. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. A dona Fátima está com sua mãe com Alzheimer e quer saber por que em determinados momentos a pessoa com essa doença reconhece o familiar e outros não. E também quer saber, de todas as etapas do Alzheimer, qual é o último estágio, ou seja, a fase mais aguda? A pergunta eu já sinto, mas é a dona Fátima que está preocupada aí com a sua mãe, que está aí vivendo essa realidade, tem uma hora reconhece, outras não, e das fases, qual é a mais aguda, doutor? A Fátima. Pergunta interessante, já sente, dona Fátima. O paciente com a demência do Alzheimer, com esse problema de esquecimento, ele não é sempre esquecido. Porque o cérebro, o organismo, o estado de funcionamento do cérebro, ele varia conforme, por exemplo, o horário do dia. Os piores momentos são depois das 11 horas da noite e entre meio-dia e 2 horas da tarde. Aliás, nas pessoas normais, é a hora em que o funcionamento da memória, da cognição, do conhecimento diminui mesmo. Ou então, indivíduos têm problema de insônia e depois fica com sono de dia. O sono atrapalha muito a memória e a atenção da pessoa. Então, dependendo do estado, se dormiu bem ou não, se está bem, satisfeito ou não, descansado ou não, e dependendo do uso de certos medicamentos, tem muitos medicamentos que atrapalham a memória também. Então, dependendo de vários fatores, se está triste ou se está animado, você entende? Se está motivado ou não, interessado ou não, isso faz variar os sintomas, melhorando ou piorando, normalmente. É típico, é muito comum que isso aconteça. Flutuações, variações do sintoma durante o dia e de um dia para o outro também. Doutora, a Natiza Albino Martus Colli, de Indaiatuba, obrigado, Natiza, que Deus abençoe. Ela quer saber se tem um fator hereditário aí nessa questão do Alzheimer, doutor. Respondendo à pergunta anterior, dona Fátima, a forma grave, a forma final, o indivíduo fica totalmente dependente, né? Esvaziado de suas funções mentais, totalmente dependente. Né? A questão do fator hereditário é raro, muito raro. Somente 2% dos casos de Alzheimer, no máximo 5%, é que tem uma causa hereditária, ou seja, uma mutação, uma transformação no gene. Nos certos genes, são alguns genes, que leva o cérebro a produzir mais proteína amiloide, esse depósito, e proteína tau nos neurônios. Então, é a minoria que tem, a maioria não tem causa hereditária. E a maneira de suspeitar que existe uma mutação genética, que é a causa hereditária, como eu disse no começo, é quando, além do paciente que tem a demência, existe mais pelo menos dois, né, com a demência na família de primeiro grau. Quer dizer, os irmãos e irmãs dele, os filhos e os pais dele. Isso aí realmente, e quando começa mais jovem também, antes dos 50 anos ou 40 anos. Gente, quantas informações, estamos aprendendo aqui com um dos grandes especialistas do tema, o Dr. Benito. Eu quero chamar o intervalo, temos agora mais um break, mais um bloco. E na sequência eu quero começar a ler os e-mails também. Eu estou esperando a sua pergunta. Você ainda não fez a sua pergunta. Converse, vá interagindo aí na sua casa para formular a sua pergunta. Porque o Vida de Saúde é seu e volta já só para você. A nossa população em geral hoje, ela tem uma longevidade maior. Então nós morremos mais tarde. Com isso vem as doenças do envelhecimento. Alzheimer é uma delas. Então vamos cuidar direitinho, vamos optar em ter uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, procurar fazer uma atividade física, leituras, né? Mesmo com uma idade que a gente considera avançada, mas temos que nos cuidar, ir nas consultas médicas regularmente, fazer seus tratamentos adequados, que com isso a gente proporciona uma melhor qualidade de vida e um controle das doenças.